Olá, Josrael. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. E qual foi a importância do desenvolvimento de atividades de educação ambiental no PDS-RR? Educação, já dizia Paulo Freire, a educação transforma as pessoas transformam o mundo, né? Então, a educação ela é fundamental. Eu diria que a educação, e vamos entender a capacitação como uma estratégia de educação, é fundamental porque é só com a educação que a gente vai conseguir difundir novos conceitos, né? A partir desses novos conceitos, as pessoas vão desenvolver outros princípios. Esses princípios vão fazer com que elas comecem a ter atitudes diferentes, comecem a desenvolver novas habilidades, e é aí que a gente vai conseguir perceber as mudanças. E sem as pessoas, não adianta. Sem as pessoas, uma pesquisa, um desenvolvimento de uma nova técnica, ela vira apenas um documento que vai ficar engavetado ou que vai ficar numa prateleira de biblioteca, né? Ou que vai ficar num arquivo de computador ou nas nuvens, né? Como hoje em dia. Então é preciso disseminar conhecimento, disseminar informações de boa qualidade, e nesse aspecto mais ainda, porque eu diria que a questão da drenagem, quando a gente olha pela ótica das soluções baseadas na natureza, ela está diretamente relacionado ao papel que cada um tem. Então eu diria, assim como na política de resíduos sólidos, a responsabilidade ambiental pelos resíduos ela é compartilhada entre o cidadão, as empresas e o poder público, né? E é só cada um assumindo o seu papel que a coisa vai funcionar. Com a água, a mesma coisa. O manejo hídrico residencial é fundamental. Dentro dessa nova visão, o manejo hídrico começa em cada residência. É preciso que cada residência faça o máximo para lançar o mínimo de água na rua. Ou seja, é preciso estimular áreas permeáveis nas casas, então é preciso mudar a dinâmica de parcelamento do solo, garantindo lotes maiores, e isso em cidades, talvez em cidades grandes seja mais difícil, mas nas cidades de médio e pequeno porte isso é possível, ter lotes maiores para que as casas possam ter jardins, né? Quintais agroflorestais. É preciso estimular os micros reservatórios, ou seja, a captação de água de chuva dos telhados, obviamente que de forma muito técnica, garantindo que essa água seja armazenada de forma segura, né, para evitar a proliferação de insetos e poder ter outros problemas, né, como a dengue, e não é isso que a gente quer, claro que não, mas é preciso estimular essas questões, porque isso, ao mesmo tempo, quando o cidadão tem área permeável e boa parte da água que cai na residência dele infiltra no solo, capta água de chuva e tem lá um reservatório de 5.000 litros, 10.000 litros de água de chuva, para poder utilizar, além dele estar ajudando a drenagem, porque essa água não vai estar indo para a galeria, essa água não vai estar indo para a rua, né, para o sistema de drenagem, para a infraestrutura cinza, ele também está contribuindo para diminuir a pressão pelos recursos hídricos, porque esta água pode ser utilizada para irrigar jardim, para lavar piso, né, para lavar garagem, para lavar automóvel, para descarga do vaso sanitário. Então, existem muitas possibilidades de uso que vão diminuir o uso da água tratada, da água potável. Então, essas práticas, elas têm que ser estimuladas, por isso que a educação ambiental é importante. A educação ambiental do cidadão, a educação ambiental do engenheiro, dos arquitetos e todos aqueles que planejam as edificações e que planejam as nossas cidades, eles têm que estar capacitados para isso. Os currículos de engenharia, de arquitetura, isso tem que ser
difundido demais, né? Então, eu acho que a educação ela tem um papel fundamental em todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino superior, né? É fundamental que esses temas sejam abordados e que a gente. É uma questão cultural, uma questão de mudança de paradigma. E para a gente conseguir isso, só com a educação, porque aí a gente começa a mudar, o cidadão começa a fazer um manejo hídrico residencial, vamos chamar assim. Esse manejo hídrico, depois a questão da drenagem, ela passa pelo quarteirão, pelo bairro. Então, as soluções só vão dar conta se a gente começar a pensar dessa forma. Esses modelos de coletar água e levá-la o mais rápido possível para os fundos de vale, para os rios, retificar os rios, canalizá-los, concretar suas margens, quando não tamponá-los completamente, e levar essa água com a maior velocidade possível, isso não resolve, isso está mais do que claro, e isso torna as cidades não resilientes, torna as cidades não prestadoras de serviços ecossistêmicos. Esse modelo não deu certo. Nós precisamos ousar e criar um novo modelo. Agora, para isso, as pessoas têm que participar. Não existe sucesso nesse tipo de política pública se não houver uma gestão participativa. As pessoas, para participarem, têm que estar engajadas, comprometidas com isso. E para isso é preciso educação. Quais foram os principais atores e beneficiários nos processos de formação e de educação ambiental do programa? Olha, do nosso processo especificamente, né, das atividades de educação e capacitação do Programa de Drenagem Sustentável e Revitalização de Rios Urbanos, eu entendo que os técnicos dos municípios que foram interlocutores e que participaram desses programas de capacitação, acho que não só pela capacitação em si, mas pela reflexão que eles fizeram, porque nós temos uma área aí de quase 12 mil quilômetros quadrados, que envolve 34 municípios. Cada município foi escolhida uma microbacia hidrográfica para ser objeto de estudo do programa. Então, os 34 municípios se envolveram. E pelo menos um técnico de cada município teve que refletir sobre essa bacia hidrográfica junto com a equipe do programa. Então, eu acho que esses foram os principais beneficiados. E todos os membros do comitê e da sociedade em geral que participaram do programa de capacitação, né, dos programas que envolveram tanto estratégias de drenagem sustentável quanto o manejo biotécnico de cursos d'água, né, a partir da engenharia natural. Então, eu diria que esses foram os nossos maiores beneficiários. E assim, a gente dentro do comitê não parou por aí, porque essa primeira etapa, primeira estratégia de educação ambiental, que foram esses 2 cursos de capacitação que somaram 40 horas, levaram a um curso de aperfeiçoamento dentro dessa ótica, né, de mais de 180 horas. E, paralelo a isso, nós temos um curso mais abrangente ainda, que é um curso de especialização, uma pós-graduação lato sensu, em planejamento ambiental em bacias hidrográficas e gerenciamento de recursos hídricos, que está sendo ministrado para mais de 40 técnicos, aí obviamente que são profissionais de nível superior, né? E os alunos vêm da maior parte dos municípios que compõem a nossa unidade de gerenciamento de recursos hídricos do Tietê-Jacaré. Não temos dos 34 municípios, mas nós temos aí de uma boa parte, mais de 70 municípios, 70% dos municípios representados. Então, eu diria que
é uma dinâmica que a gente tem, uma preocupação que a gente tem com as estratégias de educação ambiental, né? Muito grande. Tanto que a gente tem, inclusive, um plano diretor de educação ambiental vigente, né? E que a gente tem as etapas aí a serem cumpridas.